Diretores e diretoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da diretoria, onde a gente discute aí como vocês vão faturar de 35 a 50 reais por dia. E o tema de hoje, quem vai falar é o meu parceiro. Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um podcast aí, rapaziada e meninas, né? Tem mulheres assistindo aí também. Então hoje a gente vai falar e debater, né, sobre como a economia impacta no day trade. Então a primeira pergunta é que a economia impacta no day trade, mano? O que você acha? Na minha opinião, essa é uma das nossas vantagens, né? A gente vai operar ativos estrangeiros, então mesmo que a economia do Brasil tenha acontecendo alguma coisa, pra gente é bem tranquilo. E mesmo se estiver acontecendo internacionalmente, a gente ganha na subida, na descida, no mercado lateral. Na minha concepção, não afeta muita coisa não, Maurício. A economia brasileira pra gente não vai fazer tanta diferença, até porque os ativos, a maioria não, todos, né, são estrangeiros. Mas quando acontece de ter muita notícia, tá mexendo muito com a economia vamos supor, do dólar ou euro, né, que são as duas paridades de moeda mais fortes do mercado. Quando tá rolando alguma coisa na economia, o que acontece? Muita notícia, né? Que é quando eles estão tomando decisão de algo dentro do governo para melhorar ou piorar a economia. Então, nesses momentos, pode ser que o mercado, sempre vai acontecer uma anomalia no mercado. Então, nesses momentos, para a gente vai impactar um pouco e talvez é dia de não operar. É aquele dia que a gente vai sair do mercado, é nesse dia que acontece muita notícia e tem muita anomalia no mercado. Lembrando que tem como a gente prever, né, essas notícias, esses dias, por isso que a gente consegue aí tá optando por não operar. Então, mesmo que esteja tudo caótico, a gente vai conseguir prever aí com dias, até semanas de antecedência. Por que impacta o day trade? É simples, né? A gente faz operações diárias dentro do mercado. Então, como a gente faz uma análise gráfica, e se a análise que a gente faz, o mercado não está respeitando, porque tem pontos dentro do mercado, dentro da análise que a gente está fazendo no gráfico, que ele sim respeita, vamos supor, 80%, né? Então, se ele não está respeitando esses pontos que a gente está fazendo a análise, vai impactar na nossa operação, porque pode vir ali o loss, né? Pode vir a perda, pelo fato de estar acontecendo notícias, e essa notícia acontece uma anomalia no mercado, seja ela de alta ou de baixa, tá? Vamos supor que vem uma notícia muito boa ali no ativo do dólar e o dólar começa a disparar, a subir. Mesmo que seja uma notícia boa, pra gente vai ser ruim, porque vai causar uma anomalia ali numa vela ou em várias velas, seja qual for o tempo, e não vai entrar na nossa análise ali gráfica. Pode ser que rompa alguma zona que a gente já está marcando e está esperando um toque ali para dar entrada, ou pode ser que o dólar desça também, seja uma notícia ruim e rompe nossas zonas. Então, notícias que mexem muito com o mercado, principalmente euro e dólar, sempre vai ocasionar essa falta de não ter como analisar, né, mano? A não ser que a gente operasse fundamentalística aí ou probabilística, né? Com certeza. A menos que a crise econômica seja mundial, a gente vai conseguir encontrar algum ativo para estar operando. Lembrando aí que nos podcasts anteriores a gente falou que a gente opera um mercado chamado Forex, e ele taxa cambial de todas as moedas, né, fazendo paridades aí, negociações entre si do mundo. Então, acho que o único problema assim de a gente ter muita dificuldade para operar mesmo seria num cenário onde a crise fosse mundial e todas as moedas de todos os países estivessem sendo afetadas aí. Principalmente as maiores potências, né, do mundo. Com certeza. Ressalvando isso aí que o Mauro falou, se estiver tendo crise econômica parte da Europa ou Estados Unidos, aí realmente vai afetar todo o globo. Exato. O fato da economia do Brasil não estar num bom momento afeta as pessoas do day trade? Cara, quem faz day trade na B3, nem tanto, né? Porque, como o Thiago disse, a gente opera na baixa ou na alta. A gente vai operar a valorização ou a desvalorização do ativo. Mas no nosso caso, então, nem mexe. Pra gente não faz diferença, a gente não opera a moeda real, somente moedas estrangeiras, então não faz diferença pra gente. Não é isso? Sim, acho que essa pergunta foi mais direta, né? Isso. Esse tipo de preocupação é compreensível?
Muito compreensível. Eu acho que quem tem mais é quem está de fora do mercado, o iniciante, né? A gente Também. meio que já tem assim, uma experiência muito longa com o mercado, a gente sabe que a gente vai conseguir prever qualquer tipo de, igual o Maurício falou aí, de anomalia no mercado com muita antecedência. Não vai ser algo que tipo, vai prejudicar a gente, até porque somos day traders, então normalmente quando um ativo ele é prejudicado aí num espaço, né, de tempo um pouco maior do que em um dia. Lógico que acontece, vou mudar aqui a modalidade de mercado, vou para ações aqui. Acho que semana passada a Petrobras caiu 19% em um dia. Então, assim, não é normal essas coisas acontecerem, tá bom? Eu coloquei em outra modalidade, mas também pode ser passado aí para nossa modalidade, que é opções binárias. Essas modificações de preço podem acontecer tão alavancadamente assim e prejudicialmente em um dia? Pode, mas é muito difícil. E mesmo que aconteça, a gente consegue estar prevendo e evitando operar naquele dia. Como tu falou aquele dia também, né, mano? Não operar é operar, porque se o cara vai operar nesse dia e ele vai perder dinheiro, se ele conseguir prever e não entrar, ele vai conseguir aí não perder. Então, bom Tem demais. algumas coisas que a gente faz pra como eu já disse nos outros podcasts, todo dia a gente vai fazer uma série de coisas antes de operar, e uma delas é ver como está o mercado, como estão as notícias, o que está acontecendo no mundo todo. Então, a partir dali que você vai tomar a ação de vou operar ou não vou operar hoje. Então, essa questão de economia aí pra gente sempre vai ser tratada diariamente também. Vamos lá. De que forma a economia impacta no day trade? Cara, acho que só se todos os países, no nosso caso do espelho de Forex, que a gente opera paridade de moeda, só se todos os países quebrarem, né, mano? Ou então mudar a moeda local, né? Pra gente não vai afetar muita coisa não, porque a gente tem muita opção de moeda e mesmo quando tem notícias, pessoal, por exemplo, para quem não... Essa aqui é uma questão um pouco mais técnica, mas assim, a gente tem várias vias de informações sobre o mercado. Então, quando a gente fala que está acontecendo algo prejudicial, não é que acontece o dia inteiro, tá bom? São informações, notícias que vão para a mídia aí. A gente tem várias fontes aí, como, por exemplo, aqui a Invest, Insuno, Follow the Money, beleza? Então, são várias fontes aí que a gente consegue estar vendo essas informações atualizadas e para estar até fazendo essas previsões aí de dias, meses, tá bom? Semanas. Então, assim, mesmo que, um exemplo, tá bom? Mesmo que hoje tivesse uma notícia muito importante, tá bom? Ela não ia ficar ali o dia inteiro, então você ia ter uma brecha de espaço ali para poder operar. Lembrando que nossas operações são de 5 minutos. Então, se a gente tem uma brecha de 1 hora, por exemplo, a gente já consegue estar atuando, né? Exato. Exatamente. Até porque é aquilo, né? Você sempre vai vender na alta e sempre vai comprar na baixa. Então, se está em baixa, você está comprando, se está em alta, você está vendendo. Então, não vai diferenciar muito pra gente, é como eu disse, a não ser que todos os países quebrem e aí vem uma troca de moeda, alguma coisa do tipo, vai influenciar muito dentro do mercado. Aí você não vai conseguir analisar porque é uma coisa que não tem como a gente controlar. Agora, notícias normais dentro da economia, que é o que acontece todos os dias, não influencia de forma alguma, tá? Lembrando, pessoal, que se o Maurício está falando, só se todos os países quebrarem, a gente já passou por um governo onde tiraram o dinheiro da gente, né? Pegou tudo que estava no conto, Mas na conta. nas paridades que a gente opera é muito difícil. Mas assim, pode se acontecer, entendeu? Exatamente. Seria uma forma de você evitar. E também existe uma válvula de escape, né? Mas acho que não vale a pena a gente entrar em criptomoedas aqui agora. Sim. Mas seria um caminho para você proteger seu dinheiro, mesmo que o governo tentasse sabotar a população. De que forma a economia impacta no mercado? Como a gente disse, em dias de seja bom para a economia ou mal, o mercado sempre vai reagir de alguma forma. E essa forma geralmente a gente não tem como prever. Pô, será que o mercado vai... Essa notícia que acabou de sair, boa no dólar, vai mexer no mercado por quanto tempo? Por quanto tempo vai continuar subindo? Em quanto tempo vai fazer uma correção? Será que vai acontecer uma reversão? Não vai. Então pode ser que uma notícia ali boa no dólar, em uma vela de 5 minutos, aconteça o que tem que acontecer e acabou. Depois o mercado vai reagir normalmente. Ou não. Pode ser que passe o dia todo o dólar só subindo, estourando ali todos os topos que ele já tinha anteriores. E quem achou que ia respeitar... estopando, ou então quem acreditou na notícia que o dólar ia valorizar o dia todo, ali está ganhando seu dinheiro. Então sempre vai ser
complicado de analisar o mercado quando rola uma notícia econômica muito forte, né, mano? Com certeza aumenta aí, fica mais complexo a nossa análise, mas não deixa de ser possível fazer análise, né? A gente tem sim estratégias para rompimento. Rompimento, pessoal, é simplesmente quando, por exemplo, um ativo ele recebe uma notícia, um ativo já está sendo valorizado, ele recebe uma notícia ali que infla ainda mais o preço dele naquele momento, ele acaba rompendo barreiras a quais ele não tinha rompido anteriormente, certo? Então, até para esse tipo de ocasião, a gente tem as nossas análises para a gente poder ter mais segurança na hora de estar operando, tá bom? Então, assim, independente do momento do mercado, o day trade ele vai conseguir se adaptar para conseguir tirar o seu lucro ali. No atual momento que vivemos, instabilidade, pandemia, como a economia está influenciando o trade? Na minha opinião, a nossa vantagem é operar ativos estrangeiros. Então, assim, a gente teve essa experiência no passado, né, Maurício? Sim. O Brasil aí o mundo entrou na pandemia, aqui fechou tudo onde a gente mora, e uma das rendas que a gente estava conseguindo continuar fazendo tranquilamente foi o lucro aí do day trade. Então, assim, na minha opinião, principalmente no nosso país, certo? Pode ter a crise que for aqui, que a gente vai estar protegido por estar operando ativos estrangeiros, certo? Então a gente acaba meio que, até engraçado, né, mano? A gente acaba se preocupando mais com o que está acontecendo lá fora do que o que está acontecendo aqui dentro. Mas lembrando que quando começou a pandemia, que foi aquela crise na China, depois expandiu para os Estados Unidos, Europa, enfim, o mercado ficou meio doido, né? Os primeiros dias aí de pandemia, porque parou tudo, parou todo o comércio. Enfim, a economia começou a cair. A gente não sabia até onde podia cair, né? Então o índice de faturamento baixou muito em todos os países que a gente estava operando. No Brasil, beleza, não influenciou quase nada pra gente, porque a gente não opera o real. Mas o que estava acontecendo, ninguém sabia direito até onde ia e por que estava acontecendo tudo isso, né? Então no começo foi complicado, depois não, ficou meio que estável ali, as empresas começaram a voltar a funcionar em home office, na internet, enfim. Aí a gente começou a estabilizar as moedas de novo, as paridades de moeda, não começou a dar aquela diferença grotesca do que a gente estava acostumado a operar, e a gente conseguiu operar normalmente. Então, para quem operou paridade de moeda aí em Forex ou opções binárias, operou tranquilamente. Para quem estava operando o B3 aqui no Brasil, né, que é a nossa bolsa brasileira, Bolsa Balcão Brasil, eu acho que também operou normalmente. Houve uma desvalorização, mas todo mundo, quem é day trade consegue operar. E quem é swing trade também, o cara sempre vai ter uma análise de baixa e de alta, né? Não vai fazer diferença. Eu acho que o swing trade ele ainda acaba sendo mais prejudicado que o day trade, né? Porque nas operações é muito rápido, então a gente encontrou uma brechazinha ali, a gente entra, pega o nosso e sai fora. A inflação influencia no day trade? Eu acredito que não. Assim, eu tenho 3 anos de mercado, né? Eu acho que não deu tempo ainda de eu sentir o peso de alguma inflação. Mas, enfim, se afetar, a gente pode receber em dólar, né? A gente tem a vantagem aí, pessoal, de operar em euro, dólar e real. Então, assim, se você quiser receber em dólar, você pode receber em dólar. Vai fazer a conversão, óbvio, para você poder depositar aí no seu banco. Mas está com medo da inflação te afetar? Aumenta aí o seu lucro por 6 e começa a sacar em dólar. Eu acho que tudo a inflação ela afeta, né? Não tem como. Até porque por mais que a gente ganhe dinheiro no day trade, quando a gente vai gastar esse dinheiro, a inflação vai doer ali um pouquinho. Não, sim, eu falei no sentido assim, a inflação vai afetar você, né? Nem sei qual é. A inflação subiu muito, a gente está operando. Assim, eu nem sei qual é o nível que ela quantos por cento ela aumentou, por exemplo, nos últimos 3 anos, mas na dúvida joga o seu lucro vezes 6, que é o dólar, né? E eu opero em dólar, né? Eu opero em dólar, opero em euro, se quiser mais dinheiro ainda. Os juros influenciam no day trade? Quando a taxa de juros sobe, vai influenciar pra gente ou não? Eu acho que é o mesmo quesito aí da inflação. Na dúvida, multiplica, entendeu? Para continuar operando sem acho medo. que é bom lembrar que a gente vai ter análise gráfica para quase tudo. E todas essas questões de juros, ela vai ser informada antes. Vai rolar
alguma reunião que vai ser, ó, vamos definir a taxa de juros a partir de hoje. Ah, A taxa de juros desceu, a taxa de juros subiu, a inflação subiu, a inflação desceu. Então, tudo vai ser comunicado antes em algum site de noticiário aí que a gente olha. Eu entendi a pergunta. Entendeu? Eu entendi. Eu tinha respondido em outro sentido, pessoal. Eu tinha respondido, o Maurício respondeu mais em relação à análise, né? Isso. E eu puxei mais pro lado assim, a inflação vai prejudicar a vida do day trade? Uhum. A inflação, a taxa de juros vai afetar a vida do day trade? Eu respondi mais nesse sentido, tá bom? Sim. E eu acho que a gente sempre vai ter análise para tudo, como a gente falou. Se não tá cabendo a nossa análise ali diária que a gente está fazendo, a gente vai sair do mercado. Pô, não dá para operar hoje, tá influenciando muito, ou tá influenciando muito nessa semana toda. Então, sempre antes vai ser, querendo ou não, avisado, porque como a gente opera todo dia, hoje o mercado tá uma coisa, amanhã ele pode estar outra, e sempre vai rolar uma notícia e a gente vai escolher, pô, dá para operar com essa notícia, não dá para operar com essa notícia, taxa de juros está influenciando, a inflação está influenciando, então sempre vai caber o day trade olhar, tá acontecendo isso na economia, para tal paridade de moeda vai valorizar muito ou vai desvalorizar muito. Consigo operar nesse momento? Não. Consigo operar nesse momento? Sim. Então, sempre o day trade vai fazer uma análise do que está acontecendo no mercado primeiro, para depois ter a tomada de ação de vou entrar, vou operar e vou fazer dinheiro. Ou não vou deixar esse dia passar e volto no próximo, tá? Isso é muito interessante, Maurício, porque o day trade que consegue evitar esses momentos, na minha opinião, ele é infinitamente mais competente do que quem entrou para se arriscar, mesmo que tenha saído no lucro nesse dia. Porque o cara conseguiu prever o caos, né? Qual é a próxima? Qual a importância de entender o momento econômico para fazer day trade? Como é que é a pergunta? Qual a importância de entender o momento econômico para fazer day trade? Na minha opinião, tá bom? A gente vai responder essa pergunta baseado no que o Maurício acabou de falar, certo? A gente sempre vai poder, o day trade ele não é só o cara que senta na frente do computador e começa a operar igual um louco. A gente sempre vai se projetar para ter uma performance boa no dia, semana e mês, tá bom? Então assim, a gente vai analisar o que está acontecendo nos países que tem os ativos que a gente vai estar operando. A gente vai se organizar ao máximo para evitar cenários caóticos. A gente vai ter o nosso gerenciamento de risco ali para poder estar protegendo a maior parte do nosso capital. E se a gente entender que tudo isso aí vai prejudicar a gente vai reduzir a nossa porcentagem de risco, né, na hora de operar, justamente para a gente ter o máximo de segurança possível. Quando eu vejo pessoas falando sobre day trade é muito arriscado, day trade é muito perigoso, na minha opinião, essas pessoas são leigas no que estão falando, porque assim, além de toda essa proteção de capital que a gente faz, tem todo esse estudo de mercado aí antes da gente entrar, tá bom? Que pode ser feito, igual o Maurício falou aí, por mês, semana e dia. Então assim, só entra no mercado para se arriscar mais do que o necessário, né? Porque querendo ou não, quando você vai investir em qualquer coisa, você assume riscos. É uma pessoa leiga e falta conhecimento e informação. Agora, desde que você tenha o conhecimento, a informação, tudo certinho, pessoal, é bem tranquilo, independente do cenário, na minha opinião. Exato. Entender o momento econômico é primordial, né? Até porque você está operando paridade de moeda. Então, se você não vê nada que está acontecendo no mundo e simplesmente abre o gráfico e vou operar, putz, vai tomar... Exatamente. Um atrás do outro. Uma analogia legal. Você está numa cidade onde quando chove começa a alagar tudo, leva os carros, o jornal anunciando que está relampeando e que os raios estão caindo nos carros, está quebrando tudo, um monte de acidente, e aí os bandidos começaram a sair na cidade e começaram a assaltar. Você vai dirigir seu carro nesse dia? Eu fiz essa analogia só para vocês entenderem mais ou menos o que é o mercado. Da Ceilândia aí, meu parceiro, você é louco. Eu fiz essa analogia só para vocês entenderem o mercado. Então, assim, se a pessoa sair com o carro nesse dia, você vai olhar para ela e vai falar, isso é um louco. Então, quem tem conhecimento e vê a pessoa fazendo uma loucura, a gente olha e já fala, pô, esse cara aí perdeu dinheiro, mas também ele é um louco. Qual o dia que ele foi operar? Então é isso, sempre vai ser importante entender o momento econômico de todos os países, tá? Até porque você vai operar euro com alguma paridade de moeda.
você vai operar dólar com alguma paridade de moeda. Então, você sempre vai ter que saber qual o momento econômico daquele país. E isso todos os dias. Você vai ter que saber só do mês ou só da semana. Todos os dias você vai ter que olhar. Porque se você pega um país que está com a economia estourando e um país está com a economia descendo até o talo, quase quebrando, tem uma variação monstra aí nessas duas paridades de moeda. Então você vai ter que saber como operar entre elas aí. Então todo dia você vai ter que olhar o calendário econômico que a gente chama para saber o que está acontecendo no mundo todo e dentro disso você vai fazer suas operações. Justamente pelo fato de estar no período de instabilidade, as pessoas estão procurando mais o trade. Cara, a MT4 começou assim, né? A gente começou a ensinar pessoas assim no começo da pandemia, onde a gente começou a colocar os nossos resultados dentro do mercado e pessoas queriam saber como a gente estava fazendo isso e por que tudo estava parado e o mercado continuou rodando. Então, tipo assim, mesmo num momento muito crítico, a gente conseguia operar todos os dias tranquilamente e a gente viu o interesse de muitas pessoas. E hoje é um assunto que está estourado em todo lugar que você vê falar de trade, seja swing trade ou seja day trade. Então eu acho sim que nessa pandemia aí, pelo causa aí de desemprego, enfim, a economia também, querendo ou não, a economia deu uma mexida muito escrota no ano de 2020. Então mexeu com a cabeça de todo mundo. Pô, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que trabalhar para alguém é o certo? Será que fazer um day trade é o certo? Será que empreender é o certo? Então eu acho que nesse momento aí foi onde estourou realmente mercado, bolsa de valores, ações, tudo isso. O que você acha? Eu concordo plenamente com o que você falou aí. No mercado a gente usa um termo chamado confluência, pessoal, que é a junção de fatores, beleza, agravantes aí para a gente conseguir estar fazendo uma boa entrada no mercado. Então, assim, esse momento de pandemia aí, ele confluiu com muitas coisas, entendeu? Então, o desemprego, que o Maurício citou, a pandemia, essa novidade, né, do day trade virou modinha. Então, assim, eu acho que assim como qualquer outra coisa, vai passar esse hype de modinha do day trade. Mas quem gostar do mercado vai continuar, né? Isso, vai passar, mas por conta de ter vindo junto com a pandemia, desemprego e tal, tá durando um pouco mais. Mas é inquestionável a quantidade de CPF aí que entrou no mercado financeiro, tá bom? Então, com certeza, fez um diferencial muito monstro, principalmente nessa época aí. Imaginando um cenário que o Brasil está com uma situação econômica estável, o trade vai ser uma opção ainda melhor? Na minha opinião, sim. Se tem uma coisa que a gente falou bastante aí quando a gente iniciou a MT4, né, pra galera que opera hoje com a gente, que foram os iniciantes aí ano passado, foi que eles estavam aprendendo a operar num cenário caótico. Então, assim, se eles conseguissem dominar isso agora que está caótico, imagina o que eles vão conseguir fazer quando o mercado se normalizar, certo? Então, soldado vira rei desse intermédio aí. É bom lembrar que, tipo assim, a gente está falando que dá para operar, não influenciou tanto, etc. Mas ficou mais difícil de ganhar grana no mercado pelo fato de entrar muita gente, um acúmulo de pessoas muito grande e às vezes até quem não sabe operar acaba atrapalhando quem sabe, né? Porque querendo ou não é trade contra trade, então tem hora que se o mercado inflar demais, fica complicado ali para quem realmente faz trade todos os dias. Então a gente está operando, mas num momento meio complicado. Se a economia ficar estável do mundo todo, não só do Brasil, vai ficar muito melhor para operar, né? Com certeza a gente precisa de tudo em equilíbrio é melhor, né, pessoal? Então, assim, o mercado com um volume excessivo prejudica, o mercado com um volume muito baixo prejudica. Agora, quando as coisas estão andando da maneira que foram feitas para andar, aí fica gostosinho, né, de operar. De modo geral, esse momento ainda assim é um bom momento para fazer day trade? Acho que sim, cara. Todo momento. Pensa o seguinte: você vai entrar na pior fase da economia mundial, óbvio. Essa pandemia mexeu com a economia mundial. E você vai aprender no momento mais difícil do mercado. Ou seja, você vai aprender na raça mesmo. Não tem aquele negócio, entrei e fiz dinheiro fácil. É muito difícil. Então, quando tudo voltar ao normal, quando acabar essa pandemia, quando a economia mundial voltar a se recuperar, vai ser muito melhor para você operar.
Então você aprendeu num momento mais difícil, mas você está preparado agora para tudo. Eu e o Thiago, por exemplo, a gente iniciou ali num momento tranquilo, Thiago há 3 anos. Quando entrou a pandemia, a gente entrou num momento complicado, né, mano? Então, pô, tu entrar já num momento que você vai aprender tudo que tem para aprender, porque agora a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem para realmente sair no lucro mensalmente. Então, se você entra num momento desse, aprende tudo que você tem para aprender no mercado, porque você tem que usar tudo que dá para fazer o seu valor ali mensal. Pô, imagine quando tudo voltar ao normal, tiver tudo tranquilo, a economia mundial estável, como não vai estar o mercado? Vai estar bem mais fácil de fazer dinheiro, né? Sim, eu acredito que a gente está sofrendo meio que um amadurecimento do mercado, né? Esse momento, o mercado está chamativo, porque existem pessoas sim que estão tendo uma postura, uma performance profissional e está conseguindo sim ter lucros muito altos aí no day trade, e isso acaba chamando a atenção dos curiosos, certo? E como, igual eu falei, o mercado está numa modinha, vem muita gente, só que a gente está nesse ciclo que a gente vai falar que realmente só vai conseguir tirar dinheiro do mercado quem assumir uma postura profissional, conseguir se empenhar de verdade, estudar o mercado, porque quem vier na curiosidade nesse período agora, infelizmente o mercado, como eu falei, está havendo um amadurecimento. Quem vier sem estudar, na sorte, querer fazer de qualquer jeito, não vai conseguir. Nos podcasts anteriores o Maurício falou, day trade é trader versus trader. Então enquanto você está ali lidando com a corretora como um joguinho, acordando e abrindo a corretora no celular para operar da cama, indo de qualquer jeito, sem conhecimento, tem um outro cara que acordou bem mais cedo que você, tomou café, foi para frente do computador, montou um setupzinho top, está adotando uma postura, está anotando as variantes ali no trade plan dele. Então assim, o profissional sempre vai ganhar do amador, né? Coloca um time profissional em campo contra um amador e vê quem vai ganhar. Exatamente, rapaziada, então é isso, esse podcast aí se encerra por aqui. Tamo junto e aquele abraço, até a próxima. Tamo junto, rapaziada.